Olá, pessoal! Vamos para mais um episódio do RHF Talk. Eu sou Renata Freires. Eu sou a Elis. E estamos aqui com duas convidadas muito especiais, Iris e Maria, que fazem parte do time da RHF Matriz. Bem-vinda! Obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Imagino, que bom que vocês se desafiaram. Porque é um desafio, Sim, né? literalmente. Nunca participaram de um podcast antes? Não. Primeira vez? Primeira vez. Ah, mas vocês já fizeram tanta coisa na RHF que aqui é muito tranquilo. Tranquilo, né? Maravilha. Ainda mais falar do que a gente gosta, né? Muito Do que a gente gosta e para quem a gente conhece. Pra quem a gente conhece, exatamente. Que legal, Iris. Bem-vinda. Obrigada por estar aqui conosco. Maria, bem-vinda. Obrigada por estar aqui conosco também. Imagina. Satisfação em tê-las aqui. Prazer é estar nosso, aqui. né? Bem-vinda, meninas. E a ideia, de convidá-las para esse podcast é vocês poderem trazer uma mensagem para quem está começando na carreira agora, mostrar que é possível, né? Vocês estão aí há bastante tempo com a gente e a ideia é que vocês contem essa história que vem sido construída ano a ano. Iris conosco há 11 anos, Maria há 5, e estão galgando posições que eu imagino que vocês nem passava pela cabeça, né? Que tão jovens, são muito jovens, pudesse alcançar. Então, conta. Vamos começar pela Iris, né? Que é a mais antiga. Bora, Iris. Claro. Bom, falando um pouquinho, né, da minha trajetória profissional, eu entrei na RHF com 18 anos, tinha acabado de completar 18 anos, até porque eu completo, né, aniversário em dezembro. Entrei na RHF em fevereiro, dia 2 de fevereiro de 2014, e eu entrei como estagiária. Na época eu estava fazendo faculdade de gestão de recursos humanos, e quando eu entrei na área de RH, não foi nem porque eu gostava, né, foi porque realmente eu fui praticamente indicada. Sempre falaram, Iris, você leva muito jeito com pessoas, conversa muito bem, né, já pensou fazer RH? E quando eu optei mesmo por fazer RH, não foi por conta disso, até porque eu ainda não acreditava em mim, né? Hoje em dia, muito diferente. Mas me veio um estralo na cabeça porque recém tinha saído do ensino médio, né? Muito novinha ainda, 18 anos, me considerava ainda uma adolescente, e eu tinha aquela intenção de eu quero fazer uma faculdade logo, para me formar logo, para entrar no mercado de trabalho e já ter a minha formação, né? E quando eu entrei na gestão de RH, foi porque era só um pequeno tempo, né, de curso. Eu queria fazer administração, e porque, querendo ou não, ele abrange outras áreas também. Sim. E aí, quando eu soube que era pouco tempo de formação, eu falei, cara, é isso que eu quero e vou fazer. Quando fiz 2 meses de faculdade, eu me identifiquei, falei, era isso mesmo que eu queria, era isso mesmo que eu queria entrar na área mesmo, e desde então... Ali você teve a certeza. Eu tive a certeza que era com pessoas que eu gostaria de trabalhar. Ainda, né, na minha época, a área de RH, ele tinha 2 caminhos. Ou era recrutamento e seleção, né, há 10 anos, 11 anos atrás, ou o departamento pessoal não tinha ainda, né, toda essa parte de desenvolvimento, treinamento, e eu falei assim, eu vou tentar uma dos dois, tem que dar certo, né? Fiz um estágio antes da RHF, em departamento pessoal, não me identifiquei, até porque aí eles falam um pouquinho, né? E eu fiquei 6 meses nesse estágio, não me adaptei, falei, não é pra mim. Eu falei, agora eu tenho que tentar o outro lado do RH. Sim. Porque se um deles não deu certo, o outro tem que dar, né? Era o que eu pensava. E quando eu saí dessa empresa onde eu atuava, fiquei 2 meses desempregada e foi onde eu recebi o convite, né, de uma das psicólogas. Na época eu não conversava com a Elis, porque a Elis, ela era recrutadora na RHF, mas tinha outras pessoas à frente da seleção. E eu fui convidada a fazer uma entrevista, né? Eu falei, vamos lá ver o que dá, né? Cheguei lá, fiz a entrevista. A princípio era para fazer algo que eu nunca tinha feito, né, que era a parte de seleção. Eu tenho uma história um pouco parecida com a da Elis, de quando eu entrei na RHF, porque eu mal sabia acessar um site de recrutamento de seleção. Eu lembro disso. Mas eu pensava assim, bom,
eu tô estudando para isso, né? Eu quero entrar nessa área, então o mínimo que eu tenho que fazer é me dedicar. Fiz a entrevista, saí de lá sem ter nenhuma, né, expectativa, esperança, se realmente se daria certo. Fui embora, eu me lembro até hoje, cheguei em casa e contei pro meu pai, falei, pai, não sei se vai dar certo, porque realmente necessita de uma experiência, porque é algo que você tem que entrar já sabendo fazer, porque eles estão com muita demanda. E aí, tudo bem, fiquei aguardando. No dia seguinte, me ligaram para ir fazer um teste. Fiz o teste um dia antes do feriado do carnaval, me saí bem, né? Ainda bem. Fiz um processo de seleção, consegui ter uma boa entrega. E desde então tô na RHF, né? São 11 anos aí. Quando você chegou, você iniciou, a sua gestora ainda não era a Elis? Não era a Elis. A Elis, ela fazia parte, na verdade, do quadro de recrutadoras. Também. Exatamente. Aí depois de pouco tempo, eu acho, ela passou a ser gestora? Foi, eu acho que uns 2, 3 meses aproximadamente. A gente tem diferença de 1 ano. 1 ano. Um ano de casa. Foi pouco tempo, eu já passei para ser a supervisora do setor. Para contextualizar um pouquinho, né? Eu sempre gostei de trabalhar com estagiários, sempre sinalizei isso para a Elis. Sim. Gostava de psicóloga recém-formada, porque eu sempre entendi que quando a pessoa está iniciando, ela tem muita garra, ela quer muita sede de aprendizado. Sim. Né? Então, eu tenho hoje ex-estagiários que estão voando em grandes empresas ou abriram a sua consultoria própria e alguns ficaram, né? Como é o caso de vocês duas. E não saiam. Não é para sair. Não é para sair. Os outros são os outros. Vocês ficam, pelo amor de Deus. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Que bom que deu certo, né, Iris? Sim. Depois quero que você conte, assim, quais foram os seus principais desafios, né? O que você... Os medos, as inseguranças, porque pela pouca idade é bem natural que a gente tenha, né, essas inseguranças. E também a gente vai trazer algumas coisas que ressaltaram, né, que foram construindo essa tua história na RHF, né? Sim. Até chegar onde você está hoje, que depois você vai contar para eles. Claro. E você, Maria, como que foi? Olha, eu até me identifico um pouquinho com a Iris, né? Porque quando eu entrei na RHF eu tinha 19, era 1 aninho mais velha do que ela quando ela começou. E também não tinha experiência alguma, assim. Eu costumo dizer que eu mal tinha experiência profissional, na verdade. Não era nem com RH. Desde os 15, eu sempre soube que eu queria RH, né? Porque eu trabalhava como aprendiz numa empresa e eu via as meninas do RH colocando os comunicados no mural da empresa e eu achava aquilo o máximo. Eu falava, nossa, um dia eu quero poder colocar os comunicados no mural da empresa também. Objetivos. Exatamente, objetivo simples, né? E foi quando já despertou esse interesse, assim, por trabalhar com pessoas. Só que pra mim, o trabalhar com pessoas era assim, só psicólogo trabalha com pessoas, eu tinha muito essa visão, então eu queria fazer psicologia. Terminei o ensino médio, mas eu não ia conseguir fazer psicologia, porque na época, pra mim, pagar uma faculdade nesse sentido era impossível, e eu comecei a buscar alternativas, né? Durante esse período eu não trabalhei, então eu fui lá focar, fazia umas fotos, uns ensaios, vendia uns bolos lá com a minha mãe na época pra gente poder se manter ativas ali de alguma forma. E aí eu falei, não, uma alternativa que eu tenho, já que eu gosto de trabalhar com pessoas, é o RH. Então fui fazer uma faculdade de RH, que na época era mais acessível, né, financeiramente falando. Comecei a fazer a faculdade em 2020. Uns 4, 5 meses depois, a RHF me convida para fazer parte de um processo seletivo. Eu tinha mandado o meu currículo lá por e-mail, né? E aí foi quando a Iris me ligou, inclusive. Olha só que legal! Para falar da vaga. E ela falou, não, a gente tem aqui uma oportunidade para fazer estágio em RH, a gente precisa de alguém que goste de fazer... Eu lembro até hoje, ela falou assim, eu preciso de alguém que goste de trabalhar com dinamismo, que goste de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu falei, então sou eu mesma, pode me chamar que eu vou. Fiz a entrevista, na época com a Elis já, foi a minha entrevista. Foi. E aí, um ou 2 dias depois, já recebi o meu sim, né? Então, olha, venha fazer um teste aqui conosco, fui, amei. Achei sensacional, porque eu pude ver ali a autonomia da equipe, que era algo que eu não conhecia. Pude ver o quanto realmente era dinâmico e o quanto eu poderia agregar.
E estamos aí até hoje, né? Aprendendo a cada dia. Mas assim, não sabia nem ler um currículo direito, não sabia nem fazer um currículo, né? O meu deveria ser horrível nessa época. Eu não lembro, Maria, do seu currículo. Eu que não bom, lembro. Que bom. Não vamos ter essas lembranças. E também não sabia nada de franquia, né? Então, assim, se me perguntasse o que é uma franquia, na época eu não sabia nada. Mas fomos cada dia dando um passinho, aprendendo um pouquinho e hoje estamos aqui. Que legal. Eu lembro muito certinho, assim, quando eu conversei com a Iris. A Iris não fui eu que entrevistei, mas ela veio fazer o teste dela e depois eu tive uma palavrinha com ela para realmente dar, assim, a palavra final, né? Verdade. E eu lembro de você também. A Iris, só fazendo até um parênteses, gente, Iris entrou surfista na RHF. Quando chega a candidata, já vi um cabelão surfista, falei, senhor, vamos ver, né? E bora conversar com ela. Não fui eu que havia selecionado, nem que tinha feito a primeira entrevista. E fui conversar com a Iris, e aquela postura totalmente assim, não, já vou chegar séria, vamos ver como é que ela vai agir, né? Quem vê pensa que eu sou daquele jeito que eu falei contigo. Verdade. E eu nunca esqueço que eu falei assim, olha, Iris, aqui tem bastante pressão, tem bastante cobrança, e eu sou aquele perfil assim. Se eu pergunto é porque eu quero saber, então eu vou te perguntar mesmo. A Iris, nunca esqueço que ela falou assim pra mim, Elisa, eu gosto disso. Eu gosto de ser cobrada. Eu gosto de ser cobrada. Foi isso que ela falou, eu gosto de ser cobrada. Foi. E eu senti uma firmeza na fala dela, assim, que quando terminou, e eu bem séria, falei, então tá, depois a gente dá o retorno, não sei o quê. Quando ela saiu, achamos a pessoa. Que daí depois, né, vamos voltar pro normal, achamos. E a Maria, como eu tive a oportunidade de já fazer o processo inicial de te conhecer na entrevista, eu lembro, primeiro assim, a forma como você falava já foi uma coisa que me chamou a atenção. Mesmo muito nova, mas sempre muito segura das suas colocações, né? Então, isso se destaca, principalmente para pessoas tão jovens. Não que eu seja velha, não é isso, mas, né, a gente se destaca. E eu lembro que você falou assim para mim, eu fazia estágio numa empresa e eu queria fazer mais. E o meu supervisor, ele falava, você não vai fazer mais, eu não vou te dar mais, porque você não vai conseguir fazer. Então, você foi subjugada. E você trouxe para mim justamente aquilo, eu quero fazer mais. E eu falei, claro, saí também, vou te dar o feedback. Depois, saí da sala com o coração assim, encontrei, fiquei muito feliz. Inclusive, durante a minha ligação com a Maria, né? Porque a Elisa, ela fez ali, ela me entregou os currículos, que a gente tava numa correria na época, me lembro até hoje. E ele falou, Iris, liga para essas candidatas, né? Falei, não, vamos lá ligar. Quando eu conversei com a Maria, eu acho que, não sei se a Elis vai lembrar, quando eu liguei para ela, eu terminei a ligação, falei, Elis, gostei dela. Você falou, ligação. Eu lembro. Muito legal. Eu vou ficar convencida, assim. É que eu acho que a atitude fala muito, verdade. Né? Eu também começo muito cedo a minha carreira, mas a postura conta muito, né? Então, você olhar a oportunidade, demonstrar que você quer aquela oportunidade. Porque eu falo que tem tantas pessoas boas por aí, muitas vezes não conseguem se recolocar com facilidade ou encontrar um trabalho que realmente você se realize por isso. Exato. E às vezes ela nem sabe que ela não está tendo uma postura que passa essa confiança da gestora sair e falar assim, nossa, encontrei a candidata que eu preciso. Verdade. Então, por isso que é importante a gente, quando vai participar de uma entrevista, estudar sobre a empresa, né? Se preparar para aquele momento, porque basta, às vezes é uma palavra que você diz que faz toda a diferença e dá certa contratação. E foi isso. E eu diretamente não trabalhava, né, com vocês. Eu lembro quando a Maria entrou, era porque você estava precisando de uma pessoa para te ajudar. A Maria entrou pegando tudo que era comigo. Falei, vem Maria, que você vai porque na época eu lembro que a Elis estava chegando numa posição da empresa que ela precisava sair do operacional. Foi isso. Eu falei, então vamos buscar uma candidata que assuma essas coisas para você me ajudar com outras. Uma parte mais de atendimento, treinamentos, enfim. E Maria, eu só escutava falar bem.
nossa, Maria tá fazendo, Maria tá entregando, Uhum. Maria assumiu a planilha disso, Maria assumiu a planilha daquilo. Essa tua autonomia contou muito. Iris, para mim, que contou muito é a lealdade, assim, desde Sempre. o início. Muito comprometida. Sempre. Aquela que chegava a abrir empresa, fechava a empresa. Até hoje. Até hoje. Até hoje. Mas hoje ela tem uma posição. Hoje eu tenho uma... Mas quando ela Sempre. não tinha, né? Eu Sempre lembro que ela foi. tinha esse de cuidar da mesa do café ali, se estava organizada, da limpeza da empresa, Sim. né? Sempre tudo organizado, e isso foi chamando a atenção. Fora a entrega dela, que sempre foi muito boa, né? A Iris sempre se cobrou demais, né? Sim. Então, ela entra, e quando ela entra, e daí eu tenho que assumir a coordenação do setor de recrutamento e seleção. Bom, então eu tinha a Iris para ensinar, eu tinha a vaga para fazer, eu tinha outras pessoas no time para cuidar. E eu lembro que a Iris, ela ficava responsável pelos meus processos. Verdade. Iris, vem, eu conto para todo franqueado isso. Eu falo, gente, dá para ensinar uma pessoa que não tem experiência com recrutamento e seleção Com certeza. sem você perder o teu rendimento. Uhum. Vai ensinando por partes, vai deixando essa pessoa boa em cada processo. E quando você vê, tá cuidando. Você levou o quê? 2 meses, Iris, para cuidar dos processos sozinha? 2 meses. 2 meses, né? 2 meses. Era agenda, era perfil, era tudo, tudo. Eu nunca esqueço uma vez que ela deixou... É Meu verdade. Deus, ela esqueceu de marcar a entrevista no cliente, com No os cliente. candidatos. O cliente, Nossa. olha, nenhum candidato veio. Falei, Iris, ó, nenhum candidato Nossa, foi. eu queria morrer Eu acho que naquele dia. até hoje ela se martiriza por Aham. isso. Aquele dia eu cheguei a passar mal. Falei, Ela- meu Deus. do céu. Elisa, eu não acredito. Falei, calma, Iris, é só você marcar agora. Ela ficou mal o dia Fiquei. inteiro e no outro dia tava mal ainda. Então, e senso de responsabilidade. É. Sim. Senso de E responsabilidade. essa autocobrança as duas têm, né? As duas. Verdade. As duas. Demais. Jesus amado. E o que eu acho que é legal, que mesmo com esse tempo de casa, essas características vocês não perderam. Melhoraram, né? Verdade. Foram lapidando, foi criando o corpo, né? Mas vocês não perderam essa essência Não, até hoje. Isso que eu acho muito, muito legal. Verdade. E muito do nosso profissional começa mesmo lá atrás. Sim. Eu lembro com 14 anos, quando eu tive meu primeiro trabalho, foi num supermercado ali na Rui Barbosa. Nossa. Eu entrava 8 horas da manhã e me colocaram para cuidar da parte de frios. E tinha uma bandeja de água que não podia esquecer de tirar no final do dia, porque senão no outro dia ela alagava o mercado. Uhum. E eu esqueci um dia. E quando eu chego para trabalhar, tava água lá na porta. Meu Deus. Misericórdia. O supervisor estava muito bravo comigo. E eu demorei para elaborar aquele erro meu, porque era uma Uhum. atividade que não podia ser esquecida, né? Então eu falo, muito do que eu sou hoje já começou lá atrás, Sim. né? E vocês duas, assim, não perderam nada, aliás, só melhoraram. E como que tá hoje, Iris? Como que foi, ou melhor, como que foi a tua trajetória? Você falou como você iniciou na RHF, e nesses Sim. 11 anos, como que foi essa tua trajetória? Olha, eu vejo que eu cresci muito, mesmo, né? Eu tendo ainda toda essa questão do comprometimento e tudo mais, a questão de responsabilidade também, mas a minha trajetória dentro da empresa sempre foi visando, né? Sempre pro próximo, né? Porque hoje, por mais que nós trabalhemos tanto a parte de pessoa física, que é candidatos, pessoa jurídica, que são os nossos clientes, eu sempre olhei assim, com aquele olhar, fazer o bem pro próximo, né? Então, eu sempre fazia tudo com qualidade, com maestria, porque eu sabia que aquilo dali dependia da minha entrega, Sim. né? Então, eu vejo que a minha trajetória hoje dentro da RHF, ela não se deu somente pela experiência que eu acabei absorvendo nesses 11 anos, né? Mas também pelo fato de eu ter esse olhar, de eu ter essa visão de sempre olhar para o próximo, né? Tanto que hoje eu continuo tendo, mas ainda um pouco mais aguçado, né? Porque a gente tem que começar a cuidar de tudo um pouco. Você faz o que hoje? Sou supervisora na matriz, né? Conquistei esse cargo por conta, né, claro, que da minha competência, de eu ter uma entrega também bacana, de eu ter responsabilidade, mas muito também pelo que eu faço no dia a dia, né? Pelo meu olhar, pelo cuidado, né? Pelo zelo das coisas, então. E eu agradeço muito, né, por conta Tem que... 4 anos já? 4 anos. 4 4 né? anos na supervisão. E você lembra quando a gente decidiu que ia promovê-la? Lembro.
Nossa, eu não sabia Nossa. onde enfiar tanta emoção naquele dia, porque a gente vem almejando sempre um crescimento dentro da empresa, né? E por mais que a gente vê a trajetória, eu não conseguia acreditar que eu conseguiria Foi todo um chegar. conjunto. Foi Que todo um conjunto. é isso mesmo, assim. Então, a sua lealdade, Sim, o seu comprometimento, a sua responsabilidade. exato. E aí, fora isso, nós sentamos, a Elis tinha mais contato com você na Sim. execução, e eu aquele olhar assim, Iris é o nosso braço direito. Então, eu não estando aqui, você também não, Ok. Iris vai Exato. cuidar da empresa com os nossos olhos. A gente precisava Com de alguém certeza. naquele momento que tivesse os olhos de Renata e Elis. Exato. E você era essa pessoa. Uhum. E realmente, assim, ela é a Miss Simpatia da Nossa. RHF, os franqueados adoram ela, Verdade. porque Iris é coração, Muito. né? Mas Iris tem muita responsabilidade Tem. mesmo no que faz. Responsabilidade. Eu comecei a treinar os franqueados com 6 meses, né, de empresa. Eu comecei a dar treinamento de recrutamento e seleção, e aí eu fui angariando novos temas, né? Porque a empresa estava passando por um momento que a gente tinha que se ajudar, a empatia acima de tudo, com certeza, e aí eu ia sempre almejando pegar mais um pouquinho, né? Então eu comecei com 6 meses dando treinamento de recrutamento e seleção, e continuava ainda nos processos de recrutamento e seleção na empresa, Sim. né? Então comecei pelo recrutamento, daí depois passei para estagiários, que hoje eu também amo fazer, né? Passei para o comercial, que também é um tema que eu gosto bastante, até, inclusive, falo para os franqueados, né, que eu tive que fazer para eu poder ensinar, né, então, Sim. eu acredito que a minha trajetória, ela foi muito embasada nisso, né, desde lá de quando eu entrei na RHF, sem saber entrar num site de currículos, né, e já treinando franqueados, depois disso, almejando novos temas, e aí ingressando, É, né? o que nós temos culturalmente, né, meninas? Vocês sabem disso, a gente vai dando autonomia Sim. e a gente vai ensinando, e aquelas que conseguem absorver e conseguem se desenvolvendo vão aprender. Não entra para fazer uma coisa só, né? Sim. Então, entrou para recrutar, aprendeu o passo a passo do recrutamento, depois foi. Aí se desenvolveu muito bem no recrutamento. Falei, Foi. então, por que não desenvolvê-la para ensinar agora? Sim. Exatamente. E aí passa a ensinar franqueados, o que você já sabia fazer bem, Sim. né? E com isso foi Foi andando. só E hoje é crescendo. supervisora geral, Exato. né, da empresa. E algo que eu gosto muito de ressaltar, a gente conversa muito, né, Iris? Quantas vezes eu cheguei para ela e falei assim, Iris, tem que resolver isso daqui. Uhum. Sabe resolver? Não sei, Rê, mas eu vou atrás. E até Exato. hoje Até hoje. ela faz isso. Uhum. Até fazendo. Eu tenho que contar isso. Eu tenho que contar. O pessoal vai assistir. Ai, Mas. E não era porque a gente exigia isso, não, eu ficava mandando. Mas o nível ali de cobrança, o senso de responsabilidade, Sim. ele é tão alto que um dia eu tava lá na RHF, 8 horas da manhã, tô lá trabalhandinho e tal. Aí eles não tinham chego 8 horas, e ele sempre muito pontual, mas ainda não tinha chego. Falei, vai chegar, beleza, né? De repente, quando ela entra, parecia um Robocop. Ai, toda enfaixada. Toda enfaixada, parecia um robô. Eu levei um susto, falei, Iris, que é isso? Verdade. Ai, Elis, explodiu uma panela de pressão nas minhas costas. Verdade. Eu falei, o que você tá fazendo Verdade. aqui, menina? Não, ele só foi ali no hospital rapidinho fazer um curativo e tal. Ah, não, Elis, eu não gosto de ficar em casa. Eu gosto de trabalhar. Não. Eu gosto de trabalhar. Falei, Sempre meu foi assim. Deus do céu. Então, assim, é uma coisa que transcende, né? Transcende. Que ultrapassa. Verdade. E até hoje é assim. Exatamente. E tomar. Olha, a Iris fez um comentário e eu tava puxando aqui na memória, né, sobre quando ela começou a dar treinamento para os franqueados também. Eu acho que eu levei mais ou menos esse tempo também, só que eu comecei com gestão de estagiários, que ela me ensinou, inclusive. Então, e eu lembro que quando ela me passou as atividades, era tudo muito impecável, assim. Então, olha, aqui tem que ficar redondinho, porque senão o setor lá da frente que vai pegar essa relação não vai entender o que você fez. E eu pensava, meu Deus do céu, eu não posso errar nisso daqui nunca, jamais. Eu tenho que deixar tudo bem certinho. E ela sempre muito disposta também a me ajudar, né? Então, aqui a gente já vê o espírito natural de supervisão, Sim. de liderança, né? Isso sempre foi muito bacana. Mas comecei lá como estágio, né? Como eu falei, não sabia nem o que era uma franquia ainda.
Então, quando falavam, os franqueados da RHF, eu ficava, meu Deus. Aí fui pesquisar como funciona uma franquia, o que é, né, a lei de franquias e tal. Então, sempre muito interessada em buscar além do que me propunham, né? Então, a Iris estava me ensinando gestão de estágio, mas o que eu posso aprender além disso, dentro desse ambiente onde eu estou? Eu acho que isso é o que faz muita diferença na nossa trajetória, né, de crescimento. Então, comecei a dar os treinamentos sobre gestão de estagiários, depois comecei a dar treinamentos sobre recrutamento e seleção também. Eu não havia feito tantas seleções na vida igual a Iris, né? Muito pelo contrário, eu acho que eu nunca tinha feito. Sim. E foi justamente, eu aprendi ensinando, né? Então, no momento de ensinar, era onde eu pensava, poxa, esse detalhe aqui, o que será que tem de diferente que eu posso passar para os franqueados que eu atendo? E assim, a gente foi aprendendo, né? Fui galgando esse crescimento, absorvendo mais temas também, até que um dia nos chega um consultor lá na matriz para a gente implementar novos projetos, né? Foi quando a Rei e a Elisa assumiram 100% ali da gestão. E aí ele falou assim, não, vamos lá fazer a reunião. Ele tinha acabado de enviar um material pra gente. Quem leu o material? Eu falei, não, eu não li tudo. Preciso ser sincera, né? Mas faltou, assim, umas 5 páginas para eu terminar de ler. Ele falou, então vai ser você. Que foi quando a gente começou a aprender a metodologia do OKR, né? Sim. E, gente, eu fazia estágio. Tava aprendendo ainda o que era uma franquia direito, né? Ali você brilhou para mim. Ali você apareceu. Não sei para Elis. É que eu já tava com a Maria antes, você já né? tava, então... né? Mas ali eu vi o teu potencial. Porque ele era um consultor muito firme, né? O Edgar, então aquele consultor que chegava, vamos fazer, não tem desculpa com ele. Não, é fazer sim, e fazer. Exatamente. E aí a Elis falou assim, Rê do céu, eu tô com dó da Maria. E aí disse que você mandava super bem nas reuniões, verdade. E aí realmente você foi estudar, né, Maria? Mais a fundo o que era o OKR, e ali ela começou, né? Foi ali. Exatamente. Começou lá com os livros, né, os materiais que o pessoal ia indicando, eu ia fazendo, e aí conforme esse projeto ele ia se desenvolvendo, a gente foi obtendo bons resultados, né, e aí foi onde eu concluí. Em uma das reuniões que a gente, só fazendo um parênteses aqui para contextualizar, teve uma reunião que eu entrei com a Elis, onde uma pessoa lá da RHF queria me conhecer melhor, e queria saber qual era o objetivo da minha contratação. Não sei se você se lembra dessa conversa. Jesus, não lembro. Não lembro também. E ela falou assim, não, a Maria, ela tá aqui lembrei. Com a gente. Já lembrei dessa reunião. Essa mesmo. Bebeu um gole da. E ela falou, não, a Maria, ela tá aqui, né, fazendo estágio conosco, mas o nosso objetivo a longo prazo é que ela se torne uma analista. Sim. E na hora eu pensei, se ela que é a minha gestora direta, né, tá falando, é porque eu consigo, eu vou ter oportunidade. Então, deixa eu me preparar, porque a hora que a oportunidade vir, eu quero estar pronta para agarrar. E aí foi através desses projetos, né, estagiária de tudo, ainda não entendia nada, agarrei mesmo assim, falei, não, isso é uma oportunidade que eu tô recebendo de chegar lá onde ela falou que eu posso chegar, porque se ela falou que vai me dar oportunidade, eu vou querer. E foi quando a gente iniciou, né, fomos fazendo os projetos, fomos obtendo crescimento, fui sempre pesquisando mais, então como que eu posso replicar isso que a gente está aplicando aqui dentro para os nossos franqueados, então para que eles também possam gerir os seus projetos, ter os seus resultados, as suas metas, e hoje estamos aí. Atualmente eu sou analista de RH, mas em desenvolvimento para assumir a posição de liderança do departamento de CS. Falta pouco. Assumir formalmente, né, Maria? Porque você já encabeça o setor ali. O que é importante a gente falar até para o pessoal que está nos assistindo, que quando vocês entraram na RHF, até essa reunião que você falou, eu falei, mas que reunião que é essa? Vocês entraram na antiga gestão da RHF, né? Exatamente. Vocês duas, exatamente. A Iris pegou bem. Bastante. Você pegou um pouquinho finalzinho só. Ali. E essa reunião aconteceu justamente numa dessas de antiga gestão, antiga cultura, né, que realmente tinha um olhar muito do subjulgar, né, exato. Principalmente porque era uma pessoa fazendo estágio, enfim, mas era visto. Eu sempre falo, por mais que não se tenha experiência técnica, que era o caso de vocês, mas vocês tinham um diferencial. Uhum. Havia um diferencial no comportamento, na postura, no posicionamento, e aquilo que brilhou, porque a técnica a gente ensina. Exato. Comportamento é bem mais difícil, né?
Exato. E vem muito de encontro com o que a gente fala hoje para os nossos franqueados, né? Exato. Muitos acabam trazendo assim, poxa, mas esse serviço eu não domino, mas não tem problema. Recentemente falei para uma franqueada, eu falei, se você me garantir que vai fazer a sua parte, a sua unidade vai ter retorno. Porque a técnica, o procedimento, como funciona, a gente vai te ensinar. Mas você precisa ter o comportamento de quem vai ter a atitude, né? Então, a atitude de colocar em prática o que a gente orienta. E eu lembro assim, foi virtual a reunião, né? Mas eu olhei nos olhos dela pela reunião e eu falei, olha, se você me garantir que vai fazer sua parte, vai dar certo. Sim. Fique tranquila. E esse é o diferencial, né? Então, hoje muitas pessoas sabem fazer recrutamento e seleção, muitas pessoas sabem sobre o OKR. Então, qual é o meu diferencial? Dentro desse conteúdo, né, que eu domino, é a atitude. Então, Exatamente. acho que o comportamento é a chave principal. Fazer acontecer, né? E ter paciência, né, para você chegar lá. Porque às vezes você entra como estágio e fala, nossa, até eu ser uma analista, quantos anos vai levar? Pode ser rápido, pode não ser. Exatamente. Mas você fazer fazer o que tem que ser feito, né? E galgar. Traçar um objetivo e não olhar para trás. E nem ficar olhando para o futuro, olha para o agora. E nem olhar pro coleguinha, né? Ou pro próximo que tá do teu lado, porque tem muitas pessoas que acabam também, né, olhando um do outro, mas E não olha pra si. não olha pra si, exatamente. Exatamente. E aí espera que aconteça o mesmo com ele, né? Algo também que eu acho muito legal em vocês e vale para esses jovens, né, que estão começando, né? Vocês não só executam o que é dado. Quantas vezes a Maria, a cabeça dela ferve de ideias. Um dia, Iris, não sei se você vai lembrar dessa reunião, quando a gente estava ali assumindo a gestão, só nós duas, ela falou assim, eu tenho medo de dar uma ideia. Verdade. O medo do pré-julgamento, ou mesmo de ser uma ideia De uma negativa, né? Isso. Enfim. E aí eu falei assim, nunca tenha medo de dar ideias. Verdade. Né? Pode ser que naquele momento não faça sentido, ou pode ser que a ideia não faça sentido, mas sempre dê a sua ideia. E essa eu acho muito legal. Maria, rainha das ideias, né? Chega nas reuniões, fiquei pensando tive um insight. aqui, tive um insight. Eu tive um insight, a frase da Maria, eu tive um insight. E quantas melhorias foram realizadas por intermédio de vocês duas, né? Vocês trouxeram. Então, Exatamente isso, né? E realmente tem que suportar o processo. Sim. Porque não é facilidade o tempo todo, né? Não, de forma alguma. Não. O que foi mais difícil pra você, Maria, até agora? Eu acho que dentro desse processo vou falar de agora, que, né, estamos aí nessa fase entre assumir lideranças. Sim. Mas desde que eu entrei na RHF, eu sempre fui uma pessoa muito racional. Então, aquela pessoa do procedimento, né? O procedimento. E para mim, o principal desafio durante esse período, e até hoje eu estou em constante aprimoramento, né, nesse sentido, é do olhar para as pessoas. Mas aquele olhar assim, atrás do processo tem alguém que executa. Quem é esse alguém? Quem é essa pessoa? E esse foi um processo que, para eu conseguir passar por ele, foi bem difícil. Tivemos algumas situações, né? Sim. A Remy já me defendeu de algumas aí. Né? Aquela escrita muito formal, e aí vem a Elis, não, mas veja bem, né? A pessoa vai interpretar da forma como ela quer. Será que realmente esse é o melhor caminho? Então, para mim, esse foi o principal desafio. Ter esse olhar, assim, do quem está por trás do processo. Né, vai além do processo, existem as pessoas que executam. Acho que lembra de uma reunião, talvez você não lembre exatamente dessa reunião, mas eu cheguei para você e falei assim, Maria, quem é esse franqueado? Ele é formado, ele faz isso, ele faz isso. Eu falei, Maria, quem é a pessoa franqueado, né, que vem de encontro que você está falando agora? Daí a gente começou a trabalhar em você, ter esse olhar. Aí a gente sempre falou que você era muito parecida com a Elis Sim. No trabalho, e eu com Iris, né? Verdade. Eu e Iris, a gente primeiro se conecta com a pessoa sempre. Sempre. Depois a gente vai falar da dificuldade operacional, e vocês Verdade. duas não. Verdade. E é perfil, né? Mas é bom quando você consegue ter esse... Olha, peraí, isso aqui eu preciso me aprimorar. A Isso gente aqui eu falou preciso- disso hoje, né? Na reunião de manhã foi. com os franqueados. Consciência. Então, ter consciência. E vem muito também daquela humildade, assim, de você entender, poxa, realmente isso daqui não tá legal. Né? Porque não adianta a gente fazer o processo de autoconhecimento, de autoconsciência, mas não ter aquela humildade de reconhecer. Realmente, errei aqui, falhei,
enfim, preciso melhorar isso. E que não né? somos bons em tudo, né? Sempre a É. gente precisa, eu falo que a gente morre melhorando, né? A gente sempre tem algo para melhorar, para aprender com o outro, né? Eu aprendi a ser mais organizada dos meus processos, ensinar vocês a ter mais o olhar além da pessoa, né? E Iris sempre foi muito de olhar para a pessoa. Sim, sempre, né? E a tua maior dificuldade? A minha maior, analisando o meu momento atual, né? Delegar. Até porque eu sempre fui a pessoa que busca, centralizadora, que busca excelência na entrega. Então, me doía muito ter que passar uma atividade para alguém, que era algo que eu cuidava, né? E o medo da pessoa não fazer da mesma forma que eu, ou ter a mesma entrega que a minha. E aquilo me doía. Nossa. E dói ainda um Dói pouco, até né, hoje. Iris? Dói. Dói um pouquinho Ela ainda. vinha assim, eu falava, Iris, desapega, por favor. Verdade. Mas eu acho que foi e continua sendo o meu maior desafio, até porque, como eu falo, né? Eu sempre busco tentar entregar na máxima excelência possível, porque eu faço para entregar com qualidade, eu faço para entregar com excelência. Então, e isso eu levo muito pro franqueado, inclusive. Falei, não faça por você, faça pelo outro, né? Então, se você até analisando em atendimento com o cliente mesmo, faça com o máximo que você puder de qualidade, para até que você não tenha um retrabalho, para que você possa ter uma entrega, porque lá na frente é ele quem vai te indicar. É ele quem vai falar, olha, o trabalho dessa consultoria aqui é muito boa, eu indico você contratar, né? Então, eu trabalho muito isso nos franqueados, porque eu penso assim, se eu tenho que entregar com qualidade, ele também tem que entregar com qualidade, e eu trabalho muito. Por isso que a gente é muito parecida, né, Rê? Porque eu primeiro inicio o meu processo com franqueado, criando uma conexão para eu ver se realmente ele vai ter a mesma troca que a minha, e eu trabalho em cima disso, e daí depois a gente entra nos processos, até porque eu sou, né, executadora. eu sou muito comunicativa, mas ao mesmo tempo executadora. Agora, processos, eu tenho que trabalhar com alguém, por isso que eu e a Maria, nós somos par, né, querendo ou não. Exatamente. O delegar, eu acho que é o mais difícil mesmo, para quando você está no processo de assumir liderança. Porque eu também era muito centralizadora, Elise era centralizadora, você, Maria é centralizadora. Então, eu nunca esqueço, um dia um amigo falou para mim assim, ele trabalhou um tempo na RHF com a gente, bem no início, lá em 2007, e eu muito nervosa, tinha muita coisa para fazer ali. Respira, ensina o que você sabe. E é ensinar com esmero, né? Ensinar com qualidade. Exato. Quando você ensina muito bem, a pessoa executa. E foi o que eu fiz com a Elis. Eu lembro que eu comecei a falar, começa a assumir algumas coisas para mim. Lógico que com a autonomia que ela tinha de buscar, a Elis nunca chegou para mim e falou assim, eu não sei fazer isso. Nem você. Maria, eu deleguei pouco, né, nesse sentido. Mas também, Maria, quando entrava nas reuniões comigo comercial para a gente ajudar o franqueado, eu falava, agora é contigo, ela, ó, embora. Embora. Então, o aprender a delegar, na verdade, é aprender a ensinar. Sim. E confiar, né? Confiar. E saber a hora de soltar a mão. É verdade. Né? Essa é a maior dificuldade. Ai, mas se eu soltar a mão, não vai fazer igual. Vai. Se você soltar a mão na hora certa, vai. E às vezes faz até melhor. É verdade. Às vezes faz até melhor. Ou faz de uma forma diferente, mas que o resultado ele é o mesmo. Né? E até traz uma inovação. Exatamente. Uma melhoria naquele processo que você estava fazendo. Exatamente. E são os desafios da gestão e vai ser sempre assim. É verdade. E o que vocês pensam daqui pra frente? Como que você... perguntinha que pega as pessoas, né? Como que você se vê, Iris, daqui 5 anos? Com certeza. Na RHF? Claro! Olha a pressão! Sabia disso, Iris? Sim, com certeza. Eu costumo dizer muito até para os franqueados, eles falam, nossa, 11 anos. Inclusive, eles perguntam, você não tem interesse em ter uma consultoria da RHF? Eu falei assim, olha, com certeza eu teria, porque eu sei que o negócio dá certo, é um negócio que, claro, tem suas dificuldades, mas também tem as suas facilidades, Sim. né? Nem todo negócio
é fácil de começar. A maioria, né, na realidade. certeza. Todo negócio tem dificuldade. Todo negócio mesmo. E só que o que eu penso, né? Ainda não é o meu momento. Eu falo, não é o meu momento. Eu gosto muito do que eu faço, né? Até falo assim, não estaria aqui até hoje, né? Eu falo, eu sou suspeita em falar, né, da RHF, mas eu me vejo ainda na RHF com certeza. Mas talvez num patamar onde eu consiga trabalhar um pouco mais estratégico, né? Entendi. Onde talvez eu consiga fazer uma consultoria de campo com os franqueados, né? Ir até eles, talvez estar junto com eles, trabalhando, fazendo eles performar. Então, eu me vejo já nesse momento mesmo. Hoje nós fazemos o virtual, né? Que por sinal é muito bom, inclusive. Mas eu acredito que a consultoria de campo, ela poderia galgar mais ainda. Você se vê, então, visitando franqueados. Tá no radar. Só, legal, certeza. Com certeza. Eu gosto, né, de ter essa troca, de ter a proximidade com eles, né? Então, eu me vejo na RHF e prestando esse serviço. Já aí vamos com eles. anotar Vamos isso, Iris. traçar um plano de Anota, ação anota, para anota. ontem. E você, Má, como que se vê daqui 5 anos? Na RHF também, com certeza. Eu tava só esperando aqui, mínimo. né? Não, gente, vocês não vão se livrar de mim nem tão fácil. Estando, né, na RHF, com certeza, a minha visão ela vem muito de encontro com a da Iris, até porque essa questão da consultoria de campo é algo que desde 2020, quando a gente começou o nosso OKR, a gente sempre fala disso, né? Então, de poder... Eu achava chiquérrimo, assim, quem viajava a trabalho. Eu falava, nossa... fomos o ano passado pela feira, né? Fomos para São Paulo. Nossa, pra mim foi o máximo. Eu falava, meu Deus, vamos para São Paulo trabalhar. Nossa, que coisa maravilhosa, né? Exatamente. Então, eu me vejo nesse mesmo patamar, coordenando uma equipe muito maior do que temos hoje, né? Como a Iris fala, a gente sempre tem que imaginar a empresa com 100, 200, 300 colaboradores. Exatamente. E é nesse patamar que eu me vejo junto com vocês. Ah, que legal, Maria. E agora sim, um sonho que vocês realizaram, né? Nessa trajetória toda. Você fala assim, isso aqui, eu olho para trás e falo, poxa, valeu a pena todo o esforço, era um sonho que eu tinha. Imagino que vocês tenham vários, né? Com certeza. Mas até o momento. O meu, com certeza, foi a minha casa própria, né? Consegui construir. Foram 4 anos, né, de construção. E sempre olhando, assim, para o lado onde, poxa, eu estou conseguindo por conta disso, né? São 11 anos de empresa, né? E desses 11, foram só 4 de construção e a RHF junto comigo, né? Tinha época que eu ia lá na minha casa, na construção, né? E eu, às vezes, teve uma época, infelizmente, do Covid, né? Que... Sim. Infelizmente, né, teve aí. E aí eu trabalhava de casa, daí ao invés de eu trabalhar aqui em Curitiba, eu ia lá para Tamandaré, na casa dos meus parentes, do meu sogro, da minha sogra também, da minha mãe, muitas das vezes, que é pertinho, inclusive, de onde eu moro atualmente. E na minha hora do almoço, eu dava uma puladinha lá para ver como que tava e tudo mais. Então, eu vejo que a casa própria foi o que realmente... Legal. Foi o que eu conquistei, assim, que realmente falo assim... Foi do meu suor, do meu trabalho, né? Do que eu faço hoje. Tá valendo a pena. Com certeza. Que Com bom. certeza. Que bom, Iris. E você, Maria? Olha, eu vou falar do meu primeiro, porque foi o que eu Tá. citei aqui no começo. Mas agora eu tenho um quadro onde eu posso colocar os nossos comunicados e os nossos projetos. Então, hoje eu tô... Não, e a hora que você falou isso, eu lembrei. Eu falei, agora eu entendo por que ela quis aquele quadro na sala dela E pra ela ela gosta colocar. tanto de comunicado, né? Gosta. Ela que manda Ela- tudo. Exatamente. Olha aí, ó. só. Esse foi Faz o primeiro sentido objetivo. agora. Tá Né? vendo? O primeiro sonho realizado. Exatamente. Enchi enchi vocês para colocarem o quadro lá, agora que tá lá no Desgrudo. E um outro sonho que eu realizei foi uma viagem, né, recentemente, foi esse ano, uma viagem internacional. Sempre foi um sonho conhecer outras culturas, outras pessoas. Já foi um desafio, porque eu nunca tinha ficado de férias tanto tempo, então eu já tava, meu Deus do céu. Mas a gente foi conhecer alguns países da Europa, né? Que legal. Então, através de muito do que a própria RHF proporcionou, então as aulas de inglês lá que a gente tem, porque senão eu não ia conseguir me comunicar com o pessoal lá, não. As consultorias que a gente recebe dentro da matriz, muito eu posso levar para fora também. Então, na minha vida pessoal, como que eu posso aplicar isso? Sim. Seja uma economia, uma educação financeira, que a gente falou recentemente. Então, através disso, né, de muito do que a RHF me proporciona, a gente pôde
realizar esse legal. sonho aí também. E é tão bom, né? Porque, assim como eu, vocês também vieram de famílias mais simples. Sim. E quando nós somos jovens, assim, é algo tão inatingível, né? Você olhar a Torre Eiffel, você olhar o Coliseu, você fala assim, será que um dia eu vou nesse lugar e de repente você se vê lá? Eu lembro a primeira vez que eu fui pra Disney, assim, eu falei, meu Deus, não acredito que eu tô nesse lugar tão lindo. Uhum. Obrigada. Eu lembro que eu falei, acho que toda criança do universo deveria ter esse direito de ir uma semana lá naquele lugar lindo que é. Então, você vai conquistando, né? Através do esforço, do trabalho, da dedicação, da economia. Sim, É faz muito parte. bom. E isso, eu acho que o podcast ele serve para trazer essas mensagens, né? Para as pessoas acreditarem. É possível, eu posso Sim. chegar lá. Exatamente. Legal. E muito também a gente precisa falar aqui da questão do aperfeiçoamento, Exato. né? Porque, tudo bem, a gente ali tem o inglês, né, que vocês fazem, então vem consultor, tem os workshops que vocês também participam, mas e vocês? O que vocês fizeram por vocês? Bom, além de eu ter a formação na área de gestão de recursos humanos, eu também tenho pós-graduação em psicologia organizacional. Fiz vários outros cursinhos, né? Gestão de pessoas, lideranças. Tenho um MBA também em gestão de projetos. Fiz recente, inclusive. E hoje eu estou em constante aprendizado. Inclusive, acabei de me cadastrar em outro curso também, né? Mas sempre pensando no meu momento. Né? O que eu posso trazer de melhor para a empresa, o que eu posso trazer de melhor para os franqueados também, até porque eles são o meu público, né? Sim. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é me aperfeiçoar para eles também. Então, sou formada também como analista comportamental, né? Hoje não faço devolutiva, mas, né, a gente dá uma olhadinha, a gente entende, Você mas consegue também gosta. fazer a interpretação, né? Faço a interpretação ali, mas sempre pensando no melhor, assim, né? Então, Sempre hoje... buscando aprimoramento, né? Sempre. Porque... Todos os convites que a gente faz, elas nunca falam não, né? Vamos Nunca. em tal curso, vamos em tal evento. Transformatória foi impecável para nós, né, Vamos. Maria? A gente Sim. participou. Foi um momento maravilhoso e tudo que, né, que vocês proporcionam para nós, né? A gente abraça com os dois braços, perna, tudo junto, porque realmente esses aprimoramentos vão te trazendo embasamento, né? Exato. Conteúdos para você conseguir aplicar dentro do dia a dia, compartilhar experiências, aprimorar, né, aquilo que você... Às vezes, eu, por exemplo, fiz administração, é amplo, abrange muita coisa, mas não te dá embasamento profundo de nada. Exato. Então, esses cursos complementares, esses eventos, tudo vai te trazendo bagagem. Exatamente. E daí, assim, Iris, o pessoal geralmente, mas eu quero fazer, mas eu não tenho tempo. Como que você fazia os seus cursos? Gente, se eu contar pra vocês, eu já fiz muitas minhas aulas vindo pro trabalho, meu marido me trazendo, eu no carro, assistindo ali a videoaula pelo celular. Teve uma época que eu estava vindo trabalhar de ônibus. No ônibus eu vim escutando também, né? E tem Uber. E Uber também, eu já vim fazendo aula no Uber. Porque assim, hoje eu entro às 8, finalizo meu expediente às 18. Tento, né? Pelo menos. Mas nesses momentos que eu tenho... tô no carro, não tô dirigindo, que eu consigo dar uma atenção especial para mais alguma coisa, eu tô ali, em constante, aqui, isso quando é aula de inglês, né, porque às vezes a teacher, ela manda para nós lá umas gravações, então assim, eu aproveito esses momentos, inclusive, quando eu faço home, horário do almoço eu quase não paro, eu fico ali, junto, por quê? A gente tem que aproveitar esses momentos, como foi falado hoje, né, na reunião com os franqueados, eu não destino esse meu pouco tempo que eu tenho pra ficar vendo, às vezes, coisas pessoais. Às vezes dá uma olhadinha ou outra em coisa pessoal, né? Mas eu sou mais voltada mesmo pra questão Pro autodesenvolvimento. Quem quer dar um jeito, então, né? Com certeza. Maravilha. Só não vejo quando tô vindo de moto, porque realmente não dá, que senão até por favor, né, Iris? Aí não. E você, Má? Eu sempre gostei muito da leitura, né? Então, eu consumo muita leitura, muito conhecimento através dessas leituras, assim. E aí vem isso também, né? Mas com que tempo? Realmente, como a Iris falou, o objetivo às vezes é conseguir sair no horário, mas nem sempre é possível. Então, o que eu faço é utilizar o trajeto de ida e vinda, né? Como eu levo 2 horas para chegar, 2 para voltar, é um tempo relativamente alto.
Então, eu vou né, no trajeto lendo. Teve um dos cursos que eu fiz também, inclusive foram vocês que indicaram na época, que era tudo assim, era no caminho, era um conteúdo bem extenso, e eu ia embora no ônibus lá com o bloquinho de notas, apoiava o celular em uma perna, o bloquinho na outra, e anotando todas as informações ali. E é a forma, né? Como a gente... O que eu posso fazer aqui pra gente aprender mais? E era assim que eu ia fazendo. Alguns conteúdos que às vezes era só escutar, no banho lá, colocava lá pra tocar, deixava lá e ia prestando atenção, né? Então, sempre dessa maneira, né? Fiz também a formação em analista comportamental, né, no DISC. Isso me ajuda demais, porque hoje, quando a gente vai liderar pessoas, né, e quando a gente entende que existem pessoas por trás dos processos, é importante que a gente entenda como é o perfil dessa pessoa, o que pode auxiliar numa motivação, como eu posso conduzir o melhor feedback, né? Então, essa formação agregou muito para mim. E eu tô sempre aí também fazendo uns cursinhos, lendo muito, todos os livros aí, ele sempre me indica, né, uns livros, eu falo, me traga, me empresta que eu vou querer ler. Indico e dou prazo, né, Maria? Exatamente. Maria, quando você vai terminar de ler? Exato. Às vezes ela ainda fala, não, mas é muito. É muito tempo, Maria, pode reduzir isso daí que você dá conta. Esse livro é pequenininho. Confesso que eu era um pouco preguiçosa pra leitura. Mas também fiquei pegando no pé da Iris, Maria, bora ler, Iris. A Iris que pegou no meu pé... E até que eu tomei gosto, né? Mas hoje em dia eu prefiro muito mais ouvir o livro do que ler ele. Porque eu sou daquela que... É mais auditiva. Eu absorvo mais na... E tá tudo certo. Eu falo que a gente tem que encontrar a melhor forma de absorção de conhecimento. Tem gente que é mais visual, enfim. Isso daí indifere, né? Exatamente. Maravilha. 2 horas para ir e 2 para voltar. 5 anos de empresa. Certeza que propostas de trabalho vieram para você. O que te faz ainda querer continuar com a gente? Propósito e valores, que para mim são 2 coisas diferentes, né? Mas eu sempre tive um propósito, eu acho que isso até de forma muito inconsciente, agora que tá mais consciente para mim o que é esse propósito, de fazer a diferença na vida das pessoas de alguma forma. E quando eu conheço a RHF lá, quando a Iris me mandou a oportunidade, fui dar uma lida sobre a empresa e eu vi muito sobre os valores, sobre pessoas, e eu falei, não, tem tudo a ver comigo. E hoje, eu costumo dizer que o dinheiro, o sucesso, ele é uma consequência. Só que a gente precisa ter propósito naquilo que a gente faz. Então, se o seu propósito é ganhar dinheiro, mas dinheiro é uma consequência. O que você realmente quer promover no mundo? Através do seu trabalho, através da sua empresa, enfim, através seja CLT, seja empresário. Sim. E eu acho que o propósito é o que mais conecta. Oportunidades de trabalho realmente já tive, não vou mentir aqui, né? E que ninguém venha mais, tá? Não, elas não vão. Estamos de olho neles. E acho que o propósito é o principal, assim, porque aqui eu tive a oportunidade, através da autonomia, de fazer essa diferença na vida das pessoas. Então, quando um franqueado me fala assim, recentemente eu tive, se ela assistir, ela vai saber quem é, ela vai lembrar. E ela me falou, não, Maria, o meu sonho era fazer um cruzeiro. E agora, com o resultado financeiro da minha franquia, enfim, eu pude comprar, né? E eu vou com a minha família fazer o meu cruzeiro dos sonhos. E receber esse tipo de relato é o que aquece meu coração, assim, né? Me deixa muito orgulhosa, eu me sinto feliz por fazer essa diferença. Eu acho que nenhuma outra empresa poderia me proporcionar essa realização. Da mesma forma que a RHF proporciona. Que legal, Maria. Que bom. E você? 11 anos também. Essa aqui eu já fiquei sabendo de alguns lá no passado. Eu falava, Iris, não, não. A gente acaba recebendo, sim. Mas eu faço as palavras da Maria as minhas também. Eu caso muito também com a questão do propósito, da missão, dos valores da RHF, né? E eu costumo sempre dizer, eu acho que se não batesse com o que eu almejo hoje, para mim, eu não estaria aqui até hoje, né? Com certeza. Mas o fato de a gente trazer essa mudança, trazer essa realidade para os franqueados, a forma como nós conduzimos o nosso negócio, realmente faz com que eu veja, assim, que é isso que eu quero para mim, Legal. Né? Então, propósito, missão, valores, tudo casa com o que eu busco hoje. O que eu acho legal, assim, quando vem um consultor externo, igual a gente está na consultoria agora com o Iverson, né? E ele vir falar de algumas colaboradoras, né, do time RHF, de um modo geral,
mas de algumas do amor que realmente tem pela empresa. Uhum. Que é natural isso, né? Não é Sim. exigido, não é solicitado, é de Verdade. vocês. E um dia ele falou assim, tem colaborador aqui, se deixar, vai fazer uma tatuagem da HF. Claro, subjetivamente falando, mas Sim. muito legal saber disso. Sim. E uma vez um franqueado me falou assim, como que vocês conseguem? Porque pelo tamanho que é a RHF, 270 unidades batendo Sim. agora, somos em 17. Verdade. Como que vocês conseguem? Eu falei, é muito amor envolvido. Verdade. É muito querer fazer acontecer. A gente abraça né? muito a causa, né? Isso faz a diferença. E é com isso certeza. que está fazendo que a empresa realmente fique com esses pilares bem estabelecidos, né? A gente reverbera isso. E realmente, quando vem os feedbacks, Uhum. quando eles escrevem, a gente vê. A gente muitas vezes não sabe, não tem ideia da dimensão do bem, Sim. das coisas boas que a gente está fazendo para a vida das pessoas. É verdade. Mas se você pegar, não sei se vocês perceberam, mas olha o jeito como você falou Uhum. agora. A forma como a gente conduz o nosso negócio. É verdade. Olha o senso Já de tá na pertencer. olha o senso de pertencimento Exato. que vocês têm. É o nosso negócio, é a nossa empresa. Sim. É isso que faz a diferença. É o Verdade. nosso ganha-pão. É o nosso né? ganha-pão, exatamente. Então é sobre isso. Maravilha, meninas. Que essa história linda, né, chegue para muitos jovens. Eu falo dos Com jovens, certeza. eles começaram, mas vai atingir outras pessoas Sim, também. sim. Mas que encorajem eles a acreditarem. Que inspire. Com Vocês certeza. querem deixar alguma mensagem para o público que está assistindo? Quer falar primeiro? Olha, na realidade, olhando desde lá atrás, quando eu iniciei, eu acreditei muito, não só na empresa, mas acreditei também no meu potencial, porque eu costumo dizer que nós precisamos acreditar em nós mesmos, primeiramente, acima de tudo, né? Mas também acreditar e postar, né, naquilo que nós temos interesse. Então, se você tem o sonho, se você tem o interesse, tem aquela vontade de empreender ou até mesmo, né, de crescer profissionalmente, se liberte disso, porque realmente, se você for atrás, correr, você consegue chegar onde você quer, né? Então, a RHF, ela traz muito disso para nós. Então, eu sou suspeita em falar, né? Se deixar, eu me emociono fácil aqui também, mas é acreditar e confiar. Acreditar e confiar no seu propósito, no seu interesse, no seu sonho de vida, que dá Ele tudo vem, certo. Que acontece. Exatamente. Maravilha, Iris. Se eu posso deixar uma mensagem, acho que através de tudo que a gente contou aqui hoje, né? Que o crescimento ele depende muito mais de si mesmo. E o externo, as pessoas, os mentores, eles fazem os seus papéis, os treinamentos, né, que você vai assistir, enfim, os livros que você vai ler, mas eles só vão realmente fazer diferença a partir do momento que você colocar em prática. A gente falou aqui em algum momento sobre olhar para o outro, né? Em algum momento hoje na nossa reunião a gente até falou que a vizinha A grama do vizinho. A grama do vizinho é sempre mais verde. E às vezes a gente esquece de parar para pensar, mas o que o vizinho faz lá no jardim dele que eu não tô fazendo? Porque alguma coisa tá errada, né? Algo tá faltando. Então, é isso, né? Às vezes a gente se questiona por que o outro tem e eu não tenho. Porque alguma coisa ele tá fazendo que você não tá. E aí vem a humildade de reconhecer o que tá faltando, o que precisa melhorar e aprimore. Porque com certeza essa atitude é que vai fazer a diferença. É isso aí, Maria. Que maravilha! Obrigada. Bora então, vamos fazer um grito Bora. de guerra Bora. forte, forte. Vamos lá? 1, 2, 3 e... RHF Talentos, nosso negócio é gente! Maravilha, meninas! Obrigada pela participação Muito de obrigada. vocês. Obrigada, meninas. E para vocês que ficaram com a gente até agora, muito obrigada. Espero que tenham gostado desse bate-papo tão descontraído, mas tão enriquecedor. E não deixe de nos seguir nas redes sociais. RHF Talentos Matriz. Nossas unidades também estão aí para quem quiser, estiver procurando uma oportunidade de emprego, precisando contratar, vocês empresários. E me siga também na rede social, Renata Freires Oficial. Obrigada pela participação, obrigada por ter nos prestigiado nesse episódio super especial. Me sigam lá no Insta, Elis da RHF,
Nosso canal também no YouTube, RHF Talk, e o nosso Insta do podcast também, RHF Talk. Nos vemos no próximo episódio. Até mais. Até lá. Tchau, Tchau.